11 pessoas são presas e quase 300 animais silvestres apreendidos em operação em 10 cidades do interior do estado. 2 pessoas morrem e 4 ficam feridas em uma batida envolvendo 7 veículos na região oeste. Na capital baiana, rodoviários aprovam estado de greve. O governo federal bloqueia bolsas de mestrado e doutorado da UFBA. Defensoria Pública da Bahia realiza mutirão para mudança de nome e gênero. No esporte, o Vitória está próximo de anunciar mais um reforço para a temporada e o Bahia ajusta a defesa antes da partida contra o Atlético Paranaense. É o TVE Notícias e começa agora. Boa noite. Mais de 600 índios de várias etnias participam em Salvador do 3º acampamento dos povos indígenas da Bahia. Na programação do encontro, que está sendo realizado no Centro Administrativo, debates nas áreas de educação, políticas públicas para as mulheres indígenas e também saúde. O movimento tem a liderança de 67 caciques. Os manifestantes criticam a proposta do governo federal de municipalizar a saúde indígena. A gente vem aqui debater sobre a questão nossa territorial, a questão de educação e a questão de saúde. É o que a gente tem chamado do nosso tripé de luta, né? Mais de 600 indígenas de 23 grupos étnicos da Bahia estão acampados na frente da Assembleia Legislativa da Bahia para reivindicar as pautas estaduais e a nível federal. Para eles, a falta de diálogo é um dos entraves. A principal situação é a tentativa do governo federal de municipalizar a saúde, ou seja, trazer para os municípios onde a gente tem como é que pode dizer, uma disputa política muito grande por causa do território, né? O município, né, quer adentra os nossos territórios e a gente fica nessa disputa que é muito complicada e a relação política é uma das piores possíveis, né? Na Bahia, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social é a responsável por ouvir as reivindicações. As questões são analisadas e encaminhadas para as secretarias competentes, mas outras dependem do governo federal. Há uma política muito clara do governo federal em não dar prioridades a esses povos tradicionais, então, tanto no quilombola como nos povos indígenas, o governo federal já demonstrou em várias ações que não quer dar prioridade a isso, é uma questão ideológica, e por outro lado é a questão de recursos mesmo. Então, quando ele não dá prioridade a isso, ele acena com corte de recursos. E por isso, então, nós do governo estadual, por orientação do nosso governador, nós vamos ter que trabalhar da forma de atender esses povos, porque faz parte da nossa cultura de reforçar os povos quilombolas, de reforçar os povos indígenas, de oferecer assistência social, inclusão produtiva. E por falar em prioridades da União, o governo federal bloqueou nas últimas horas bolsas de mestrado e doutorado oferecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior por todo o país. A UFBA teve 82 bolsas de pesquisa de mestrado, doutorado e pós-doutorado cortadas. As vagas foram retiradas do sistema da CAPES, vinculado ao Ministério da Educação. O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Olival Freire, disse que o cancelamento também afeta o planejamento de equipes formadas para pesquisas aprovadas e programas que estavam em fase de seleção. O corte prejudica 72 alunos que participariam de bolsa de mestrado e doutorado e 10 de pós-doutorado. A baixa procura pela vacinação contra a gripe é um problema em Feira de Santana, como acontece aqui em Salvador. Por isso, a campanha lá foi intensificada. Final do mês, seu José completa 75 anos e mais uma vez ele está no posto de saúde para tomar a vacina da gripe. Com a certa idade ele vai ficando dependente a imunidade vai caindo, né? Tem que tomar essa injeção. Além dos idosos, como seu José, devem se vacinar gestantes, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, profissionais de saúde, professores das redes pública e privada, portadores de doenças crônicas, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade. E a novidade este ano são os profissionais das forças de segurança e salvamento, como policiais e bombeiros, também fazem parte do público-alvo.
A vacinação contra a gripe começou no dia 10 de abril. Em quase um mês de campanha, Feira de Santana vacinou cerca de 48 mil pessoas. Um número pequeno se comparado com a meta para o município, que é imunizar cerca de 233 mil pessoas. E a campanha vai até o dia 31 de maio. Bora, gente, puxar as orelhas de quem não está se vacinando, né? É importante isso aí, anunciar e pedir, chamar o povo para vir se vacinar. Aqui hoje, era para estar lotado, cadê o povo? Para quem ainda não se vacinou, vale a bronca da Maria para a população comparecer a uma das 104 salas de vacinação por toda a Feira de Santana. Mas a Secretaria de Saúde do município também vai intensificar ações para convocar a população. Nós estamos em plena campanha de vacinação contra a gripe e o município tem trabalhado nas informações, orientação da comunidade específica grupo-alvo, fazendo chamamento com mídias rodando nas rádios, no site da prefeitura, da importância desse público-alvo vir a ser vacinado nas unidades. No geral, ainda não corresponde à expectativa da população a ser vacinada. Talvez por Feira de Santana nós não temos casos confirmados de H1N1, que é da gripe influenza, e não tivemos óbitos por esta causa. A gripe até pode parecer uma doença simples, só que em suas diversas variações de vírus pode trazer complicações e levar a óbito. O choro de Arthur, neto de Dona Lucivone, é passageiro, mas a vacina é a garantia de que o garoto estará seguro. Em primeiro lugar, a saúde, né? Então tem que ser vacinado. A Defensoria Pública da Bahia vai realizar amanhã um mutirão de retificação de nome e gênero. A ação começa às 8 da manhã e vai até o meio-dia na Escola Superior da Defensoria Pública, no bairro do Canela. Pessoas trans que moram no interior do estado também podem participar do mutirão. É preciso levar documentos pessoais para conseguir a declaração que autoriza a retificação no cartório de registro civil da comarca onde a pessoa reside ou na unidade da Defensoria local, caso a cidade possua uma. Hora de ver como é que está o trânsito na capital baiana com imagens ao vivo, sempre ao vivo, inclusive, da Avenida Paralela. Trânsito intenso, mas sem retenções. Não, trânsito relativamente tranquilo, não está chovendo nesse momento na capital baiana. A chuva que estava prevista para essa quinta-feira parece que não chegou com força. 6 horas e 37 minutos. A seguir, rodoviários fazem assembleia e aprovam estado de greve. E ainda, bebês prematuros internados no Hospital Regional de Porto Seguro ganham fantasias de super-heróis. TVE Notícias de volta. Os rodoviários de Salvador decretaram um estado de greve em assembleia realizada na manhã de hoje na quadra de esportes dos Bancários, na Ladeira dos Aflitos. Segundo a categoria, os ônibus devem parar na semana que vem, caso os empresários mantenham a proposta de 2,7% de aumento salarial. A categoria pede 8% de aumento do salário e os empresários querem um aumento abaixo da inflação. Amanhã, os representantes dos rodoviários se reúnem na Secretaria Regional de Trabalho e Emprego às 10 horas para uma nova rodada de negociação com os empresários. Os rodoviários iniciaram a campanha salarial em abril e já decidiram reduzir de 22 para 11 itens a lista de reivindicações. Centenas de animais silvestres apreendidos e 11 pessoas presas por crimes ambientais no interior da Bahia. Confira no Giro do Notícias desta quinta-feira. 30 órgãos públicos estaduais e federais realizaram em 10 cidades do centro-norte baiano mais uma etapa da fiscalização preventiva integrada que começou na segunda-feira e segue até amanhã. Somente em Jacobina, no primeiro dia de fiscalização, foram apreendidos 35 animais silvestres em cativeiro, restos de um animal abatido, R$5 mil em dinheiro e 300 gramas de ouro. Além de animais silvestres mantidos em cativeiro sem licença, estão sendo fiscalizadas barragens, ações de desmatamento, utilização irregular de agrotóxicos, uso irregular da água, extração mineral, entre outros. Também foram apreendidos 6 caminhões que faziam transporte irregular e um veículo roubado foi recuperado. Uma batida na BR-135 na região do município de Riachão das Neves, no oeste do estado, deixou 2 pessoas mortas. 7 carros se envolveram no acidente, entre eles uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Civil informou que uma carreta carregada de soja tombou ao subir uma serra. Populares estavam saqueando a carga. Policiais rodoviários foram acionados para atender a ocorrência. Uma segunda carreta desgovernada bateu na viatura da PRF e na carreta que estava tombada.
Entre os feridos, 2 policiais rodoviários e pessoas que estavam saqueando a carga. Os nomes das 2 pessoas que não resistiram aos ferimentos não foram divulgados. Em Salvador, no bairro do Rio Vermelho, um caminhão derrubou um poste na rua Belmonte hoje de manhã. O acidente interrompeu o fornecimento de energia e a rua precisou ser interditada. O veículo teria enroscado na fiação e puxado o poste, que caiu sobre a cabine. Ninguém ficou ferido. A Coelba informou que o fornecimento de energia foi totalmente restabelecido no final da tarde. Bebês prematuros internados no Hospital Regional Deputado Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, ganharam fantasias de super-heróis. A confecção das fantasias com material esterilizado foi feita pelos próprios funcionários da unidade para reforçar o acolhimento e humanização no berçário. As fantasias são de Batman, Capitão América, Super-Homem e Flash, além de animais como Joaninha, abelha e tartaruga. A Secretaria de Saúde do Estado disse que ações como essa ajudam no tratamento das crianças e que pesquisas provam que atendimento humanizado acelera no processo de cura. A diretora do hospital, Thaís Fraga, reforçou dizendo que o carinho ajuda na evolução do quadro, respondendo melhor aos recursos clínicos. No Brasil, mais de 20 milhões de pessoas sofrem com a asma. Mudanças bruscas de temperatura provocam crises em crianças e também em idosos que têm em comum a imunidade baixa ou um sistema respiratório mais frágil, mesmo com o uso de remédios. Ana Cecília recebeu o diagnóstico de asma depois de recorrentes situações de falta de ar, tosse seca e chiado no peito. A partir de uns 4 anos, ela começou a ter problema de respiração pesada. Aí ia ao médico, mas ele ainda não diagnosticou. Tomava nebulização, voltava, melhorava, tomava em casa. Só mais tarde, já com quase 5 anos, foi diagnosticado realmente a asma. A inflamação crônica que está nos brônquios, nos canais que levam e trazem o ar dos pulmões, dificulta a respiração. As crianças são as mais afetadas. Os sintomas da asma predominantemente são uma tosse seca ou produtiva, mas que seja recorrente. Ela acontece, por exemplo, após uma gripe, a pessoa passa muito tempo tossindo, 1 mês, 2 meses, ou quando faz uma atividade física muito intensa, ou quando tem uma crise de rinite alérgica, que é muito comum vir associado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a asma mata por asfixia de 3 a 5 pessoas no Brasil por dia. E o tratamento é feito com orientação em relação ao ambiente, a atividade profissional dele, como é que é o ambiente de casa, travesseiro, o desodorante que ele usa, o ambiente em termos de tapete, carpetes, almofadas e a medicação de uma forma adequada. Agora a gente fala de segurança pública. Bombeiros militares estão participando de capacitação para combate a incêndios urbanos. A demonstração sobre os tipos de jatos utilizados em uma situação de incêndio urbano faz parte da capacitação dos bombeiros militares. Mesmo a gente já tendo conhecimento, a gente tem que estar o tempo todo colocando em prática. Nesse momento está acontecendo a instrução de tipos de jato, que seria o que a gente utilizaria no ambiente, no local do incêndio. Neste mês, 121 bombeiros militares que atuam em Salvador e região metropolitana irão participar do treinamento. O soldado Tiago trabalha em Simões Filho e garante que a ação ajuda no atendimento às ocorrências. A gente chegar num ambiente desse, apesar da complexidade, a gente já ter uma atuação, né, uma linha de atuação traçada e aí executar. A capacitação envolve atividades práticas e teóricas, com simulação de salvamento em altura, resgate veicular e incêndio em espaço confinado. A gente vai encerrar cada instrução dessa deles com uma prática em container com fogo real, para poder eles verem as fases do incêndio lá dentro mesmo, ter confiança no equipamento, em que a gente chega no topo do container, chega a ter 900, 950 graus, próximo ao corpo do aluno ali, 200 graus, e ainda assim ele está lá e está sobrevivendo, porque a roupa protege ele disso aí. Agora são 6h45, hora de ver como é que está o trânsito em Salvador, em outro ponto da cidade, com imagens ao vivo da rua Sabino Silva, no Jardim Apipema. Essa é uma rua que liga aí os bairros de Ondina, a Barra e vice-versa, uma região que tem muitos prédios residenciais, inclusive trânsito intenso, né? Mas sem retenções, está relativamente tranquilo. Veja a seguir, o Vitória está próximo de anunciar mais um reforço e o Bahia ajusta a defesa. E ainda espetáculo, o Avô e o Rio abre temporada aqui em Salvador.
Agora a gente fala de futebol. O Bahia segue a preparação para enfrentar o Atlético Paranaense domingo lá em Curitiba. O atacante Arthur Caíque, com uma lesão na coxa, não vai entrar em campo. Ele foi titular nos 3 primeiros jogos do tricolor no Brasileiro. Rogério deve ganhar uma chance entre os titulares. Uma das preocupações de Roger Machado para o jogo é a defesa. O tricolor já sofreu 5 gols na competição. Já o Vitória segue com o processo de reformulação. O time está próximo de anunciar mais um reforço. É o atacante Anselmo Ramon. Motivado pela vitória em casa sobre o Vila Nova, o rubro-negro quer agora deslanchar na Série B. E para isso, o time segue se reformulando. 14 jogadores já foram dispensados e a lista de contratações aumenta. O nome da vez é do atacante Anselmo Ramon, que está saindo do Guarani e pode ser anunciado a qualquer momento. Com passagens por Cruzeiro, Cabo Friense, Avaí e também pelo futebol japonês, o jogador pode ser opção para resolver na linha de frente. No Guarani, ele apareceu pouco porque sofreu com lesões e ficou afastado por 9 meses. Se um vem, outro vai. O atacante Léo Ceará está em negociação com o CRB e pode ser o próximo a deixar o Leão. O treinador do time alagoano é Marcelo Chamusca, ex-Vitória. E as conversas entre os clubes estão adiantadas. O Leão conta ainda com o atacante Neto Baiano, que após 3 meses no Barradão ainda não conseguiu transformar a promessa de gols em realidade. São 11 partidas e nenhuma bola na rede. Situação complicada para um jogador que tem contrato por produtividade. O atacante tem 4 partidas para mostrar serviço, já que o vínculo entre clube e jogador termina no final deste mês. O presidente Paulo Carneiro já falou sobre a chance de renovação, mas o técnico quer manter o jogador. É uma opção para iniciar como titular, mas melhorou muito já daqueles jogos anteriores em termos de posicionamentos, né? Até deu bastante problema para a defesa do adversário e isso até ampliou o jogo pelos lados, no tanto que a gente teve muito buraco pelos lados com a entrada do Andrigo, aqui com o próprio Caíque, e isso deu profundidade. Ele será importante de novo, ou para começar o jogo ou para entrar na sequência. Eu vejo que nesse momento o Neto é importante. Se daqui a pouco nós viermos a modificar o planejamento, daqui a pouco, mas por enquanto o Neto é foco do Vitória. Para a partida contra o Guarani, na próxima segunda-feira, Tencate não vai contar com o lateral Van, recém-contratado, o meia Rui e Kaique Souza, autor do gol na estreia da Série B. Estão todos machucados. Eu sei que você de casa estava aguardando, Elton Serra está aqui com a gente. Elton Serra, boa noite. Boa noite, Jonathan. Anselmo Ramon, Elton, é um bom nome para o rubro-negro? Jonathan, primeiro boa noite para quem está nos assistindo. É um jogador que estava um bom tempo afastado do futebol brasileiro, um jogador que, quando retornou ao futebol brasileiro, não correspondeu. Para quem não lembra, o Anselmo Ramon foi revelado nas categorias de base do Bahia, teve uma passagem pelo Cruzeiro, até de uma certa forma marcante, mas é um jogador que chega com aquele status de interrogação. O que vai fazer o Anselmo Ramon no Vitória? É aquele que começou a carreira e teve um bom desempenho no Cruzeiro e no Japão? É um jogador que nos últimos anos não tem jogado e não tem tido uma sequência. O fato é que o Vitória precisa de um atacante. E a gente já falou isso aqui em diversas oportunidades. O Vitória tem o Neto Baiano e o Léo Ceará, que não tem correspondido até agora. O Neto Baiano, inclusive, não marcou nenhum gol desde que foi recontratado. O Léo Ceará vive também uma instabilidade e não marca desde o campeonato estadual. O fato é que, se o Anselmo for contratado, eu já tive informações que, inclusive, ele já está na Toca do Leão, já vai fazer exames médicos e, se aprovado, deve integrar o elenco do Vitória, ele entra forte na disputa por titularidade, já que o ataque do Vitória não tem correspondido. Tem os garotos que têm feito a diferença, né? O caso do Kaique Silva e também o último, que foi o grande destaque, foi o Juan Levine, mas são jogadores de lado de campo, não são jogadores que são centralizados como o Anselmo Ramon. Então, imagino que ele chega assim para brigar por posição muito forte, porque os atacantes do Vitória não têm correspondido até agora. Certo, Elton. E no tricolor baiano, Rogério deve ficar com a vaga de Arthur Caíque? É bem provável que sim, porque o Rogério hoje é o substituto natural pelos lados do campo, tanto do Arthur Caíque como do Elber, porque o Elber também está lesionado, seria um jogador para essa posição. O Arthur Vitor também. O Bahia perde um pouco o poder de finalização, mas ganha muito na velocidade, porque joga fora de casa contra o Atlético Paranaense, que vai propor o jogo. O gramado é sintético, é diferente, a bola corre um pouco mais, e você tendo um jogador de velocidade para poder fazer essas jogadas pelos lados do campo, vem a calhar. O Rogério, a gente já falou dele aqui algumas vezes, começou a temporada com muita instabilidade, depois conseguiu se adaptar ao esquema do Roger,
Foi decisivo na final do estadual, foi decisivo no Campeonato Brasileiro, já fez um golaço contra o Corinthians e vem melhorando aí a questão das suas finalizações, que tem sido o grande problema do Rogério desde que ele chegou ao Bahia. E, aliás, é um problema do Rogério na sua carreira. Mas o Bahia compensa isso com velocidade pelos lados, principalmente porque joga fora de casa, principalmente porque enfrenta um adversário que gosta de propor o jogo. Então, imagino que o Rogério será, sim, essa opção pelos lados, jogando com o Arthur pela esquerda, o Rogério pela direita, ou o Gilberto ou o Fernandão, a depender do que pense o Roger para o jogo contra o Atlético, mais centralizado. Considerando esses fatores, Elton, você acha que esse jogo vai ser um jogo médio, tranquilo, difícil? O que você pode prever assim? Eu acho que é um dos jogos mais difíceis do Bahia no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense normalmente é uma equipe que joga muito bem em casa. Aliás, tem nos últimos anos tido essa discrepância entre jogos como mandante e visitante. Vence praticamente todas as partidas em casa, mas perde todas fora. Então vai ser um jogo muito difícil. Tá bom, Elton. Obrigado mais uma vez. Boa noite, até a próxima. Boa noite. O espetáculo O Avô e o Rio, baseado no conto homônimo do escritor baiano Aleilton Fonseca, membro da Academia de Letras da Bahia, abre temporada na Casa da Outra, no bairro do Politeama. É neste cenário melancólico, mas também de boas lembranças e saudade, que o ator Israel Barreto encena o monólogo O Avô e o Rio. A peça, que foi baseada no conto do professor Aleilton Fonseca, que leva o mesmo título, está em cartaz no espaço Casa da Outra, no Centro Comercial Politeama, no Politeama. Na margem, jogando pedrinha de cascalho na água, com o olhar grudado no avô, que já saía segurando as torceiras assim, ó, com suas florzinhas violetas. O neto passa a narrar um pouco dessa relação. O avô tem esse desejo de morar em cima de um rio aterrado. Então, diante dessas histórias que ele vai contando, ele também vai tendo umas nuances e lembrando um pouco de onde ele vem. Ele começa a se questionar um pouco de onde ele vem, que é um grande drama na vida desse jovem. Ele quer descobrir. Muita gente curiosa para ver como é que foi esse processo de adaptação. E a gente está voltando a cartaz agora para dar oportunidade para mais pessoas, para que mais pessoas vejam essa obra. A peça, que foi montada pela Companhia Outra, segue em cartaz até o dia 29 de maio, às terças e quartas-feiras, às 7 horas da noite. Jogando pedrinha de cascalho na água, com o olhar grudado no avô, que já saía puxando as torceiras tudo pequenininhas, com suas florzinhas violetas. Ele saía da água com a alma enxuta e me olhava dizendo: viu como se faz, macho? O TV Notícias de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente noite. A gente se vê amanhã. Tchau.